todos. Boa noite a todos. Bem-vindos à sessão da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas. Esta é a sessão comemorativa do 45º aniversário do 25 de Abril. E uma vez que é uma sessão extraordinária da nossa Assembleia de Freguesia, temos o principal, temos quórum. A maioria dos eleitos da Assembleia de Freguesia está presente. Vou convidar para a mesa, e antes de convidar para a mesa, queria ler aqui uma breve nota biográfica do nosso convidado, José Gervásio dos Santos Boto, Cabo C, nasceu a 25 de dezembro de 1951, é natural da freguesia de Ferragudo, Concelho de Lagoa, Distrito de Faro. Ingressou na Marinha a 12 de abril de 1971, com o número 1477/71. Na transição da ditadura para a democracia, iniciada a 25 de abril de 1974, integrou as estruturas do MFA e da Armada, designadamente a Comissão de Bem-Estar, a Comissão Coordenadora e o Secretariado da Comissão Dinamizadora do Associativismo das Praças, do Centro de Dinamização e Esclarecimento da Armada, a Assembleia do MFA da Armada e foi suplente da Assembleia do MFA dos 3 ramos das Forças Armadas. Foi um dos 4 autores, coordenadores, do livro A Revolução de Abril, Praças da Armada. Na sequência do golpe reacionário de 25 de novembro, foi um dos saneados, tendo sido perseguido e interrogado. Chegou a ficar com residência fixa quase um ano, onde esteve uma autoridade da PSP junto à casa dos seus pais todos os dias. Foi o último praça do quadro permanente a ver reconstituída a sua carreira militar. É sócio da Associação Conquistas da Revolução, da Associação de Praças e do Clube de Praças da Armada, onde faz parte dos seus corpos gerentes. Eu pedia que se juntasse a mim na mesa José Gervásio dos Santos Boto, que nos faz com grande orgulho companhia esta noite e é o nosso convidado da Associação das Conquistas da Revolução. Muito obrigada. E como não podia deixar de ser, convido também para a mesa o meu camarada e amigo, presidente da União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, Ricardo Louçã. Também podem bater palmas. Não vou nomear, mas também registro a presença dos eleitos da Assembleia de Freguesia e vamos então dar início à nossa sessão. Podem se sentar, por favor. Não queria continuar sem agradecer aos convidados, aos senhores autarcas presentes, José Joaquim Leitão, Presidente da Assembleia Municipal, ao vereador António Matos, à vereadora Francisca Parreira, ao vereador Luís Filipe, em representação da vereadora Joana Mortágua, ao senhor Brás Borges, em representação das da Junta da União das Freguesias de Laranjeira e Feijó, ao professor pintor Louro Artur, Ana Miguéis e Mário Dávila, aos senhores representantes do movimento associativo, Carlos Guedes, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da União Futebol Clube Os Pastilhas, Bruno Ribeiro, Vice-Presidente da Direção da União Futebol Clube Os Pastilhas, aos senhores representantes da Academia Almadense, aos senhores convidados, Comissário Miguel de Jesus Monteiro Marcos Valverde, da PSP de Almada, à Comissão Conselhia do Partido Comunista Português, à União dos Reformados Pensionistas e Idosos do Concelho da Almada, senhores e senhoras cidadãos, fregueses e municípios presentes. Estamos aqui hoje para comemorar o 45º aniversário do 25 de Abril e vou convidar para usar da palavra as forças políticas que têm assento na Assembleia de Freguesia de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, pela seguinte ordem: a CDU, o PS, o PSD e o Bloco de Esquerda. Sendo assim, chamava o representante da Senhora Vereadora Francisca Parreira, da União Municipal de Almada,
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Almada. Não se ouve. Vereadora Francisca Ferreira, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Almada, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da União de Freguesias de Almada, Copa da Piedade, Pregal e Cacilhas, excelentíssimo Sr. Presidente da União de Freguesias de Almada, Copa da Piedade, Pregal e Cacilhas e demais membros do Executivo, excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores membros da Assembleia da União de Freguesias de Almada, Copa da Piedade, Pregal e Cacilhas, excelentíssimas senhoras e senhores presidentes de junta e demais autarcas, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores e senhores deputados municipais, excelentíssimo senhor José Bordo, excelentíssimas senhoras e senhores representantes das associações e instituições presentes, excelentíssimas senhoras e senhores convidados, excelentíssimos representantes da comunicação social e público presente. Em Portugal houve fascismo. O povo português esteve submetido a uma ditadura fascista durante 48 longos anos, marcados pela repressão, a exploração, o obscurantismo, a miséria e a opressão. Tal como sucedeu em diversos outros países europeus nos anos que seguiram à Primeira Guerra Mundial, o fascismo foi a resposta do grande capital ao desenvolvimento do movimento operário com as suas lutas, reivindicações e aspirações. O golpe de Estado de 28 de maio de 1926 pôs fim à Primeira República e impôs a ditadura militar. O Parlamento foi dissolvido, os partidos políticos proibidos e as variações municipais demitidas. Instituiu-se a censura à imprensa e as organizações sindicais e democráticas foram severamente perseguidas. As forças que suportavam a ditadura e que dela retiravam benefício viram em Salazar o orientador e organizador do novo regime. Este tomou como modelo as ditaduras de Mussolini e Hitler e procedeu à fascização do Estado, institucionalizada na Constituição de 1933. A repressão intensificava-se. Foram criadas a polícia política, as milícias fascistas e o campo de concentração do Tarrafal. As prisões políticas, entretanto criadas, enchiam-se de opositores e qualquer expressão de contestação era fortemente reprimida. Milhares de antifascistas e principalmente comunistas são presos, torturados, exilados. Muitos foram mesmo assassinados. Todo este aparelho repressivo serviu à concentração e centralização da riqueza nacional num punhado de grandes grupos económicos. Uns poucos amassaram imensas fortunas, enquanto a imensa maioria se via privada de rendimentos dignos, de habitação decente, dos mais variados serviços de saúde ou educação. A imigração massificou-se. Nas colónias foi instituído o trabalho forçado obrigatório e nos campos do sul do país os latifundiários gozavam de total impunidade. Internacionalmente, a neutralidade apregoada por Salazar não consegue esconder o apoio fiel ao nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. A morte de Hitler é assinalada com 3 dias de luto nacional. À aspiração de liberdade dos povos das colónias, a ditadura responde com a guerra colonial, que durante 13 anos ceifou milhares de vidas portuguesas e africanas. O isolamento internacional do país agravava-se dia após dia. Da resistência à revolução. O levantamento militar da madrugada de 25 de abril de 1974, dirigido pelos heróicos capitães do movimento das Forças Armadas, foi seguido de imediato por um impetuoso levantamento popular. Juntos, soldados e trabalhadores derrubam o governo fascista, puseram fim à PIDE, libertaram os presos políticos, conquistaram a liberdade e deitaram mãos à obra na construção do país com que sempre sonharam. Esta singularidade da Revolução Portuguesa definiu desde o primeiro momento a sua natureza, confirmada de forma exuberante nas poderosas manifestações do 1º de maio de 1974, a classe operária, os trabalhadores, as massas populares e os militares progressistas, unidos naquela que ficou conhecida por Aliança Povo-MFA, foram os protagonistas das extraordinárias conquistas democráticas alcançadas que transformaram completo a face do país. Mas o processo revolucionário, iniciado a 25 de abril, não foi fruto do acaso, antes representou o culminar de décadas de resistência e luta. Nessa luta e nessa resistência participaram amplas camadas do povo português e democratas de várias tendências. É justo, porém, destacar
o contributo ímpar dos comunistas e do seu partido, que de forma permanente e combativa organizaram a resistência ao fascismo. A Revolução de Abril transformou profundamente o país. Nas primeiras horas do dia 25 de Abril, o levantamento popular que seguiu ao levantamento militar desencadeado pelo MFA derrubou o fascismo e iniciou o processo que levou à dissolução das organizações fascistas. Como referiu Álvaro Cunhal em 1976, o fator determinante das transformações democráticas e revolucionárias levadas a cabo e das decisões progressistas do poder político foi a luta das massas populares. A luta de massas antecedeu sempre as decisões do poder. A iniciativa partiu sempre de baixo. A 2 de abril de 1976 foi aprovada uma Constituição que consagrava o objetivo de abrir caminho a uma sociedade socialista. Porém, entre os partidos que aprovaram a Constituição, estavam alguns dos que na ação política concreta atacavam muitas das principais conquistas que ela consagrava. O conteúdo das sucessivas revisões testemunham-no. Em cerca de 2 anos, a face do país transformou-se por completo. A conquista da liberdade permitiu ao povo português alcançar muito daquilo que tinha lutado durante décadas a fio. Aumentos de altos salários, fixação do salário mínimo nacional, que duplicou e mesmo triplicou o vencimento a milhares de trabalhadores. Emprego com direitos, consagração do direito de negociação coletiva, férias pagas, subsídio de férias e de Natal, proteção social no desemprego, na doença e na reforma, direito de voto aos 18 anos, à greve, à manifestação, liberdade de expressão, reunião e associação política e sindical, legalização dos partidos políticos e realização de eleições livres, fim da guerra colonial e reconhecimento da independência das colónias, consagração da igualdade de direitos entre homens e mulheres e fim de todas as discriminações, assunção pelo Estado da garantia do direito de todos ao emprego, à saúde, ao ensino, à habitação condigna, ao transporte, à cultura. Proibição da tortura e garantia dos direitos à vida e integridade física e moral dos cidadãos. Apesar do muito que já foi destruído por 4 décadas de política de direita e 3 de integração capitalista na União Europeia, a Constituição de Abril permanece uma arma nas mãos de todos quantos defendem um país democrático e soberano, de progresso e justiça social. Ofensiva desde a primeira hora. Os ataques à Revolução de Abril começaram no próprio dia 25. Agrupadas em torno do general Spínola, as forças reacionárias e conservadoras esforçam-se desde logo por conter o mais possível o rumo democrático e progressista da Revolução. Ao mesmo tempo que tentavam conservar a PIDE e impedir a libertação de todos os presos políticos, o povo e os militares do MFA punham fim à sinistra polícia e devolviam à liberdade quem tanto tinha sacrificado por ela. Perante o poderoso movimento de massas e os extraordinários avanços que este alcançava, a contra-revolução, que agrupava mais ou menos abertamente setores económicos e militares, e no plano político o PS, o PSD e o CDS, a tudo recorreu para travar a democracia que nascia. Golpes militares, sabotagem económica, terrorismo, ameaça de intervenção externa. A NATO, é bom não esquecer, fez manobras militares intimidatórias ao largo da costa portuguesa em 1975. Foi o primeiro governo constitucional liderado por Mário Soares, que iniciou decisivamente a ofensiva contra Abril e as suas conquistas, institucionalizando a contra-revolução. Seguiram-se outros, CDS, PSD, com objetivos semelhantes: retirar à jovem democracia portuguesa o seu caráter antimonopolista, anti-latifundista e profundamente popular. As nacionalizações, a reforma agrária, o direito dos trabalhadores, as funções sociais do Estado e as mais vibrantes expressões de democracia participativa foram alvos privilegiados da política direita ao longo destes mais de 4 décadas. Décadas de política direita dirigida contra o que mais progressista Abril alcançou e trouxe o país ao estado em que ele hoje se encontra, que os avanços alcançados nos últimos anos não inverte. Dependência económica, alimentar, energética e produtiva, submissão política, salários e rendimentos baixos, gritantes desigualdades, elevada precariedade, degradação dos serviços públicos. Longe, muito longe do Portugal democrático que Abril gerou e mostrou ser possível. A deliberada liquidação do aparelho produtivo nacional conduziu à alienação da soberania do país. As privatizações resultaram no encerramento ou alienação para o grande capital nacional e estrangeiro de importantes empresas nacionais. O fim da reforma agrária trouxe de volta aos campos do Alentejo, o Ribatejo, o desemprego e o abandono. Sai do país em juros, lucros e dividendos muito mais do que entra em fundos da União Europeia. O Estado português já afundou na banca privada muitos milhares de milhões de euros. Entre a entrada na União Europeia e 2014
Desapareceram 400 mil explorações agrícolas em Portugal. Desde que está no euro, a economia portuguesa estagnou. Também nos últimos anos, ao saber das conveniências dos governos e das restrições orçamentais, das crises económicas e financeiras, bem como em resultado de escolhas e orientações político-ideológicas, o poder local democrático tem sido cortado na sua autonomia. Sem as devidas contrapartidas humanas, financeiras, organizacionais e acompanhadas de perdas em termos de capacidade de tomada de decisão. É pertinente clarificar que descentralização e transferência de competências não são sinónimos. Competências sem meios representam novos encargos e mais não são do que sacudir a água do capote por parte da Administração Central para as autarquias locais em áreas como a educação ou a saúde, que, nas condições propostas, não reúnem capacidade para desempenhar com eficácia e eficiência as suas novas obrigações e prestar um serviço público de melhor qualidade junto às populações, que no fundo seria a consequência lógica de uma efetiva descentralização. A nosso ver, uma verdadeira descentralização de competências entre os vários níveis da administração é inseparável da criação das regiões administrativas e da reposição das freguesias liquidadas, enquanto fator maior de proximidade e participação democrática. Exercício da soberania é condição de desenvolvimento. A Revolução de Abril foi um irreprimível ato de soberania protagonizado por um povo determinado a decidir livremente sobre o seu próprio destino. Liberto das amarras do fascismo, Portugal rompeu com o isolamento internacional a que a ditadura o condenara. A Constituição de Abril consagra um país soberano e aberto ao mundo, solidário com todos os povos, empenhado na construção da paz e do progresso. Contrariamente ao fascismo, no qual a opressão e a repressão internas eram inseparáveis da submissão externa, o Portugal democrático necessitava, como necessita ainda, de exercer plenamente a sua soberania para se afirmar e desenvolver. Sem ela, aliás, não é possível empreender qualquer projeto soberano de desenvolvimento, progresso e justiça social. Tomemos o exemplo do imperialismo norte-americano, que desde a inclusão de Portugal entre os membros fundadores da NATO, passou a exercer grande influência económica, política e militar sobre o país. Hoje vivemos, no plano internacional, tempos muito difíceis. O crescimento do belicismo, a ameaça da guerra e o não desligado crescimento dos movimentos fascistas devem merecer por parte de todos os democratas particular atenção, preocupação, mas também ação e luta. Assistimos hoje no país e um pouco por todo o mundo à tentativa de meter no mesmo saco o fascismo e aqueles que mais lhe resistiram e que são também as suas principais vítimas. Além de ser uma infame mentira, é um insulto aos milhares de comunistas que foram os primeiros a lutar e a morrer pela liberdade e pela democracia. Mas mais do que um insulto, este exercício constitui objetivamente uma tentativa de branquear o fascismo. Hoje, como ontem, somos chamados a resistir e a lutar pela liberdade e pelo aprofundamento da democracia, com a convicção que não há obstáculos intransponíveis. Hoje, como ontem, somos chamados a travar a escalada belicista e a guerra, as que estão em curso e as que ameaçam começar a qualquer momento com uma dimensão imprevisível. A não ingerência e a resolução pacífica dos conflitos é valor de Abril que importa defender e aplicar. Também a integração do país na então Comunidade Económica Europeia serviu os objetivos das forças contra-revolucionárias, que viam nela novas armas, novas forças e novos pretextos para a recuperação capitalista, a restauração do capitalismo monopolista e a liquidação das grandes conquistas democráticas da Revolução de Abril. A destruição da reforma agrária e a privatização do forte setor empresarial público criado com a Revolução eram objetivos estratégicos da política direita que a União Europeia ajudou a concretizar. Hoje, mais de 30 anos passados sobre a inserção do país no processo de integração capitalista da União Europeia e 20 sobre a adesão ao euro, os resultados estão à vista. Portugal está mais pobre com taxas de crescimento residuais, desemprego estrutural e déficits incomportáveis, produtivo, alimentar e energético. Os constrangimentos impostos pela União Europeia e pelo euro ao serviço dos grandes monopólios e potências europeias não permitem alterações de fundo a esta situação. Há muito que o PCP e seus aliados da CDU afirmam que o país precisa de se libertar das amarras que condicionam o seu direito a um desenvolvimento soberano e adaptado às suas condições. Números da submissão. Desde a entrada de Portugal na CEE, a indústria passou a ser responsável por 27% da riqueza criada para apenas 13%. Por dia, Portugal recebe 10 milhões de euros de fundos da União Europeia, mas paga 20 milhões de euros em juros da dívida. Importamos 70% do peixe que consumimos.
Desde a adesão ao euro, foram abandonados 700 mil hectares de produções agrícolas. Desde a nossa entrada na CE em 1986, foi destruída 56% da nossa frota pesqueira. Desde a adesão ao euro, a nossa dívida pública passou de 50% para 125% do PIB. Os valores de abril são referências para o futuro. Felizmente, as novas gerações não sentiram a violência e a crueldade da ditadura fascista, tendo nascido já num país livre e democrático, conquistado pelos seus pais e avós. Mas torna-se cada vez mais premente, não só a capacidade de lhes transmitir o que significou e significa hoje as conquistas de abril, para que as assumam como suas e para que as defendam para um futuro próspero e para nunca mais regressarmos a tempos semelhantes. Não é por acaso que a ideologia dominante tenta braquear os 48 anos de ditadura fascista e a sua verdadeira natureza opressora, como procura desvalorizar o 25 de Abril, principalmente das crianças e jovens, para que as novas gerações reproduzam o individualismo, o egoísmo e o assistencialismo pela caridade. A Revolução de Abril faz 45 anos. Comemorá-la hoje é ter presente o significado profundo desse processo libertador, é valorizar as suas conquistas, não esquecendo quem sempre as defendeu e quem desde a primeira hora as atacou. É ter bem claro que foi o povo português o seu grande protagonista. É lutar todos os dias para que os seus valores vivam e se projetem no presente e no futuro de Portugal. Viva o 25 de Abril! Chamo então a representante do PS, Maria da Cis Almeida. Excelentíssima Senhora Vereadora Francisca Parreira, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal Corinha Leitão, Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia da União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, Excelentíssimo Senhor Presidente da União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, Excelentíssimo Senhor Representante da Associação Conquistas de Abril, Excelentíssimo Senhor Diretor Municipal Mário Ávila e meu ex-colega nesta Assembleia de Freguesias, senhoras e senhores eleitos para os órgãos da União de Freguesias, caras e caros munícipes que aceitaram o convite de participar nesta sessão extraordinária da Assembleia da União de Freguesias, evocativa do 25 de Abril de 1974. Comemoramos este ano os 45 anos do 25 de Abril de 1974, sonho concretizado por um punhado de homens que derrubaram o regime fascista, caduco e retrógrado, em nome dos ideais da liberdade, da paz e da justiça. Esta iniciativa generosa dos capitães de Abril corporizou as aspirações profundas do povo português, verdadeiro herói coletivo do 25 de Abril. Foi a concretização dos anseios de um povo que clamava por liberdade e melhores condições de vida, ou seja, o emprego, a saúde, a educação, a habitação. O 25 de Abril restabeleceu os direitos fundamentais da livre expressão de pensamento e opinião, a livre criação de associações e partidos políticos, a liberdade sindical, a elaboração de uma nova Constituição da República, a realização de eleições livres, entre tantos outros ganhos, sobressaindo ainda como uma conquista de Abril, o poder local democrático, um dos pilares para o desenvolvimento socioeconómico do país. Mas saudar Abril é, sobretudo, saber corresponder às exigências democráticas da população na criação de um Estado social com maior equidade, maior prosperidade e solidariedade, que promova a proteção dos grupos sociais mais vulneráveis, especialmente as crianças e os idosos, que promova a igualdade e acesso à educação, à saúde tendencialmente gratuita, à habitação, ao emprego, à igualdade entre homens e mulheres e o combate a todas as formas de discriminação. O desafio é proporcionar oportunidades de acesso ao bem-estar e qualidade de vida para todos e o restauro da confiança dos cidadãos nas instituições democráticas. Não obstante, não posso deixar aqui de referir as perspectivas e desafios que antevejo para o ciclo autárquico, que culminará com a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril em 2024. Como autarca no Concelho de Almada há mais de 20 anos, eleita para assembleias de freguesias, 3 das quais como cabeça de lista, como deputada à Assembleia Municipal e vereadora da oposição na Câmara Municipal,
E com base nesta experiência como autarca, a avaliação que faço do desafio que se coloca a todos nós e a homenagem que o poder local democrático pode fazer ao 25 de Abril é continuarmos a enfrentar as nossas dificuldades de um ponto de vista construtivo, propondo soluções em vez de fugirmos às nossas responsabilidades. Para isso é necessário que os atores políticos saibam ser audazes, inovadores e próximos da população, sabendo adequar o seu modo de atuação à evolução que o tempo traz e que a democracia assim o exige, saindo da sua zona de conforto e, mais em concreto, assumindo a transferência de competências de forma responsável e gradual, garantindo que no aniversário dos 50 anos do 25 de Abril o poder local seja mais interventivo e ganhe um maior protagonismo na gestão pública. O pior que pode acontecer no futuro é as populações começarem a questionar a relevância do poder local e a necessidade da sua existência, e tudo isto acontecer por não termos sido capazes de assumir os nossos desafios que os tempos modernos exigem. Termino com um poema de Sofia de Melo Breiner Andressen. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Viva o 25 de Abril! Muito obrigada. Chamava a representante do PSD, Neuza Boieiro. Por favor, obrigada. Excelentíssima vereadora Francisca Parreira, excelentíssima Presidente da Assembleia de Freguesia e restantes membros da mesa, excelentíssimo Presidente do Executivo desta União de Freguesias e respectivos membros de executivos, caros eleitos, excelentíssimos convidados, excelentíssimos funcionários da Junta, excelentíssimos fregueses aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Hoje, nesta sessão solene, comemoramos o 45º aniversário da Revolução de 25 de Abril de 1974. Celebramos assim 45 anos Naquela madrugada, naquele dia, iniciou-se a história que construímos diariamente. Sob o olhar atento de uma população sedenta de liberdade, os militares iniciavam aquela que viria a ser a mais pacífica das revoluções sem paralelo. E havia chegado o momento de romper com um país isolado sobre si mesmo, onde as mais básicas liberdades se encontravam cerceadas ao comum cidadão. Chegava o momento de romper com um país com uma das maiores taxas de iliteracia da Europa. Chegava a altura de romper com um regime totalitário que amarrava teimosamente Portugal à cauda da Europa. E apesar da natural divisão ideológica típica de uma sociedade plural, não há quem não assuma, sem discussão, que de uma forma ou de outra, a Revolução de Abril representou um marco no desenvolvimento político, económico e social em Portugal. O então Partido Popular Democrático, hoje Partido Social Democrata, é um filho de Abril. Resulta de uma corajosa iniciativa de Francisco Sá Carneiro, Pinto Balsemão e Magalhães Mota, no momento em que alguns se arrogavam os donos da liberdade, sem perceber que era assim que a atacavam e feriam brutalmente. Impediam todo o pensamento diferente da sua cartilha. O então Partido Popular Democrático inaugurou a social-democracia à portuguesa, rapidamente se posicionando como um partido mais português de Portugal. As nossas setas simbolizam a liberdade, a igualdade, a justiça social e a solidariedade, caracterizando-se como um partido personalista, humanista, reformista e social. Somos um partido com património interclassista e fortemente empenhado na construção europeia que aposta no reconhecimento do mérito e na capacidade de afirmação pessoal e social. Se Abril foi a semente que germinou a liberdade, foi em novembro que brotou a flor de ainda jovem democracia portuguesa. Dar a democracia como algo garantido é, aos dias de hoje, estar cada vez mais longe da verdade. Na era da sociedade da informação, onde há cada vez menos lugar à privacidade e maior velocidade na disseminação de informação falsa, devemos ser cada vez mais atentos ao mundo que nos rodeia. E esse parece estar de costas voltadas, com potências que se ameaçam, com poderios militares que se exibem em monumentais paradas que lembram os totalitarismos do século passado. Celebrar hoje Abril é garantir que o podemos viver em todos os meses do ano e em cada dia que passa.
Celebrar Abril hoje é encarar o futuro com otimismo e a vida com a paixão daqueles militares que rumaram a Lisboa para a libertar das trevas em que vivia. Porém, a liberdade e a democracia não são garantidas, sendo essencial que por elas lutemos diariamente. Estas assumem várias facetas, seja no respeito pelas maiorias e minorias, seja no debate de ideias, seja no respeito pelos adversários, seja no almejado progresso, pela riqueza, pela tolerância ou pela inadiável meritocracia. Lutamos também por liberdade de escolha, por direitos e garantias individuais e coletivas, não coisificando e sedimentando a população entre a facção que reclama todos os direitos e aquela sobre a qual recaem todos os deveres. Esta é uma luta diária, assumindo o que somos, sem receio de qualquer tipo de discriminação, seja ela religiosa, sexual ou ideológica. Liberdade é democracia, não existindo uma sem a outra. A evolução cívica registada no pós-25 de Abril também está estritamente ligada com o papel e a função das freguesias e do poder local democrático na defesa dos interesses das populações. O desafio dos autarcas na defesa da liberdade e dos interesses do povo e na sua representação deverá ser ainda mais persistente, levando-nos a que seja necessário, tal como Francisco Sá Carneiro referiu, que não nos limitemos a falar pelos outros, mas que procuremos que cada um tenha a possibilidade de o fazer e que não a despreze. Não nos podemos limitar a ser a voz da população, nem ser a sua caixa de ressonância, mas não nos podemos demitir de fazer com que todas as oportunidades de participação lhes sejam devidas e potenciadas. Abril que concretiza-se a cada dia que passa, a cada batalha que se trava, a cada vez que o povo é chamado às urnas. Concretizar Abril é usar o poder de dever de voto. Este ano, tal como em 2017, somos todos convocados a participar nos atos eleitorais que mais importam no nosso devir coletivo. A abstenção é a antítese da concretização de um Abril e um Novembro plenos. Concretizar Abril é assegurar que temos uma voz séria e competente na Europa. Concretizar Abril é não deixar que os outros decidam dos nossos representantes no principal órgão legislativo de onde se escolhe o governo. Concretizar Abril é também votar de acordo com a nossa consciência para que possamos encarar um futuro com uma esperança reforçada em como podemos viver Abril todos os dias do ano. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade e democracia, viva a Almada, viva Portugal. Muito obrigada. Chamava a intervir a representante do Bloco de Esquerda, Cristina Herculano. Muito obrigada. Boa noite. Excelentíssimos senhores representantes da Câmara Municipal de Almada, excelentíssimo senhor Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssima senhora Presidente da Assembleia desta União de Freguesias e membros da mesa, excelentíssimo senhor Presidente da Junta de Freguesia e membros do Executivo, excelentíssimos senhores e senhoras membros da Assembleia de Freguesias, senhores dirigentes e representantes das instituições, associações e coletividades das freguesias do Concelho de Almada, senhoras e senhores funcionários da freguesia, estimados fregueses da nossa União, senhores representantes da comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Comemoramos nesta sessão extraordinária da Assembleia da União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pargal e Cacilhas, o 45º aniversário de 25 de Abril. As eleitas e os eleitos do Bloco de Esquerda cumprimentam e saúdam os presentes e prestam homenagem a todos e a todas aquelas e aqueles que durante décadas antes e depois do 25 de Abril resistiram das mais diversas formas, afrontando a arbitrariedade, a discriminação, a desigualdade, a injustiça e a prepotência que as amarras da ditadura impunham. 25 de Abril de 74, dia este em que os militares conseguiram trazer para a rua o grito da liberdade, onde muitos populares se lhes juntaram, sem muros, nem a meias, para lhes toldar o caminho que os 48 anos de ditadura lhes tinham roubado. Como eleitos e eleitas do Bloco de Esquerda, cumprimentamos e saudamos todos e todas. Ao mesmo tempo, prestamos homenagem àqueles que durante décadas, antes e depois do 25 de Abril de 74, resistiram e resistem das mais variadas formas, afrontando em condições de enorme dificuldade a arbitrariedade, a discriminação, a desigualdade, a injustiça e a prepotência. A coragem, a inteligência, a determinação e vigor dos militares de Abril nesse dia contaram com o apoio de amplos setores da população, que saíram das suas casas para irem para as ruas, contribuírem para o derrubo do regime fascista.
a todas e todos que lutaram nessa altura e ao longo dos tempos até aos dias de hoje, em situações de veras difíceis, a nossa justa homenagem. Passaram 45 anos sobre o dia em que marcou o fim da ditadura política e social que importa não esquecer. Falar de Abril, com todas as alterações existentes desde então, obriga-nos a não esquecer os tempos tristes e cinzentos do passado, onde se travava uma guerra injusta em 3 frentes coloniais, morrendo milhares de jovens e outros tantos estropiados e com traumas que nunca conseguiram superar. As mulheres não tinham direito a voto e eram tratadas como cidadãs de segunda, não podendo dar um passo sem autorização do pai ou do marido, com ordenados muito inferiores aos dos homens. A polícia política controlava tudo e todos quando desconfiava de algo. Prendia e torturava, por vezes até à morte. Este controle passava pela cultura, castrando todos e todas aquelas que sonhavam a diferença. Não se podia ter opinião, as pessoas eram proibidas de se manifestarem. Muitos homens e mulheres conheceram as cadeias políticas nesse tempo. O analfabetismo rondava os 33%, a mortalidade infantil situava-se nos 38 por cada 1000 crianças. Não existem direitos universais relativamente à saúde, à saúde, educação e proteção social. Estes são alguns pontos que caracterizavam o Portugal da época como um país autoritário, fascista, retrógrado e fechado, no que dizia respeito ao desenvolvimento e aos direitos sociais. Mas afinal, ao contrário do que tantos apregoavam, havia alternativa e deu um exemplo ao mundo de como se pode fazer uma tão grande transformação com vontade e cravos. O ensino público avançou, reduzindo de forma exemplar o analfabetismo. O Serviço Nacional de Saúde foi implementado e, no que se refere à drástica redução das taxas de mortalidade infantil, colocou Portugal nos níveis mais elevados no desenvolvimento humano, assim como o aumento da esperança de vida, generalizando-se o acesso aos cuidados de saúde que se tornaram universais e de proximidade às populações. Desenvolveram-se direitos de trabalho, foram criados mecanismos de proteção ao emprego, foram generalizados os subsídios de férias e de Natal. O poder local autárquico, independente do poder central, afirmou-se, levando ao desenvolvimento de um país marcado pelas desigualdades entre o campo e a cidade. A democracia local mostrou-se propícia ao desenvolvimento social, cultural e económico. Passaram 45 anos, mas hoje é também tempo de lembrar o muito que ainda é preciso fazer e de lembrar que a democracia é um sistema que precisa de ser consolidado diariamente. Portugal vive tempos preocupantes. Pode ter descido a taxa de desemprego, mas em contrapartida cada vez mais pessoas têm empregos precários. O salário médio está cada vez mais próximo do salário mínimo, demonstrando que os salários são, de modo geral, baixos. As mulheres continuam a ganhar menos do que os homens, quase 20%. O Serviço Nacional de Saúde não acautela os interesses da população que serve. Não se faz uma saúde preventiva, mas sim a chamada tapar-buracos. Falta de médicos, falta de enfermeiros, falta de operacionais, falta de materiais. Nas escolas, a política de ensino muda tanto que não se consegue pôr nenhum projeto efetivamente em prática, prejudicando alunos e professores. Na situação política, económica, financeira e, sobretudo, social que vivemos, tem toda a pertinência à mensagem de esperança e de luta por um futuro melhor que o 25 de Abril representou para muitos e muitas. Em democracia existem sempre alternativas. O Bloco de Esquerda estará sempre ao lado de todos e de todas os que se propõem a lutar pelos valores e ideais que marcaram nesta data. Continuaremos a entender, tal como a Constituição da República o consagra, que mulheres e homens têm direitos iguais e, como tal, devem ser remunerados de forma igual, para tarefa igual. Ninguém pode ser perseguido, prejudicado ou discriminado em função do território de origem, religião, língua, cor da pele, sexo, convicção política ou ideológica, instrução, situação económica, situação social ou orientação social. Continuaremos a ser e a dar voz àqueles e aquelas que sabem que entre marido e mulher temos mesmo que nos meter se queremos contribuir para acabar com as dezenas de mortes que todos os anos ocorrem por todo o país vítimas de violência doméstica.
Continuaremos a ser e a dar voz aos e às trabalhadoras que não aceitam um trabalho mal remunerado, conseguido através de uma empresa de trabalho temporário, paga recibo verde, a todo e qualquer sistema de falsos recibos verdes, a todo e qualquer sistema de falsas prestações de serviços e de estágios mal justificados, ou mesmo de quem se revolta contra quem pretende transformar em trabalho voluntário o que tem que ser obrigatoriamente trabalho com direitos. Continuaremos a ser e a dar voz às pessoas que seja em que circunstância for, sejam vítimas de qualquer tipo de assédio, exigindo educação, respeito e dignidade. Continuaremos empenhados em dar voz e apoiar quem trabalhou uma vida inteira e, ou por problemas de saúde diversos, também no caso da deficiência, o não pôde fazer, não ter de viver de pensões de miséria e ao abrigo da boa vontade alheia. Todos e todas têm o direito a viver condignamente. Continuaremos a batalha pelos serviços públicos de qualidade e pela passagem de novo ao serviço público de setores que foram privatizados e que se tem verificado que só têm produzido piores prestações de serviços. Piores condições de atendimento à população, piores condições de trabalho e dilapidação do património. Reivindicaremos um investimento público que crie emprego e apoie a fixação das populações, em particular de uma geração qualificada de jovens que não queremos ver sair do país. Pugnaremos pelo apoio do Estado, Governo e autarquias, aos projetos e agentes culturais, associações, grupos de teatro, museus, músicos, artistas, plásticos e artesãos, de modo a valorizar social e economicamente as potencialidades das atividades criativas das populações e o imenso património natural, histórico e cultural de Portugal. Desta maneira, será verdadeiramente assinalado e celebrado em cada momento e em cada luta travada ao 25 de Abril. No 25 de Abril de 74, o povo fintou o seu destino amargo, decidiu nunca mais se vergar aos sacrifícios da austeridade e não se condicionar a qualquer inevitabilidade. Foi essa esperança que criou Abril, sonhos, valores, promessas. Mas existe um conjunto de promessas não cumpridas que precisam de ver a luz dessa liberdade, para em conjunto podermos construir um futuro melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Utilizando as palavras do Zeca Afonso, havemos de ser mais, eu bem sei, seremos muitos. Uma cidade sem muros nem ameias, uma terra de fraternidade. Saudamos os direitos, liberdades e garantias consignados na Constituição da República Portuguesa. Saudamos o 25 de Abril e o 1º de Maio em defesa das condições de vida com dignidade, do combate à precariedade e do direito de trabalho com direitos. Exortamos os cidadãos e cidadãs da Almada, Cova da Piedade, Pregal e Cacilhas e todo o Conselho da Almada à participação nas comemorações do 25 de Abril e do 1º de Maio, no prosseguimento da luta por um futuro com dignidade, justiça, paz, pão, habitação, saúde e educação. Viva o povo, viva a liberdade e viva o 25 de Abril! Então se chamava usada a palavra Ricardo Louçã, Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pregal e Cacilhas. Boa noite a todos e a todas. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal da Almada, Corinha Leitão, Excelentíssima Senhora Vereadora Francisca Parreira, Excelentíssimos Senhores Representantes dos partidos políticos aqui presentes, quero começar por agradecer aos bombeiros voluntários da Almada a cedência desta sala para tão importante celebração. Boa noite a todos, meus senhores e minhas senhoras, digníssimos cidadãos aqui presentes. Quero também agradecer, em nome do Executivo desta União de Freguesias, a vossa presença, dignificando e honrando, assim, desse modo, o 45º aniversário do 25 de Abril. Assim como todos os homens e mulheres que durante aquela longa noite lutaram e se sacrificaram, abrindo assim o caminho aos capitães de Abril, os obreiros da Revolução, não esquecendo as massas populares e trabalhadoras que nesse dia sublime, com a sua energia e dinamismo, foram também eles os protagonistas dos avanços e conquistas alcançadas, dessa forma alterações profundas na nossa sociedade
onde as autarquias locais são disso um exemplo, consagradas mais tarde na Constituição da República. Almada tem um património coletivo ligado indelevelmente ao 25 de Abril. Foi e sempre será uma terra de lutadores e combatentes pela liberdade, onde, e tenho aqui que lembrar, o movimento associativo popular que teve um papel crucial na afirmação da solidariedade, no enriquecimento da comunidade através do conhecimento, onde a criação de coletividades culturais inovadoras e progressistas deixaram para sempre a sua marca. A liberdade não estava só a passar por aqui, veio para ficar. Só assim tornando possível uma forte participação popular local nas mais variadas áreas, afirmando-se como uma autêntica escola de vida para muitos de nós. Baluartes de homens e mulheres livres, onde os nossos sonhos e ilusões eram e continuam a ser a matéria-prima que nos alimenta para seguirmos em frente e assim podermos passar o testemunho às gerações vindouras, honrando dessa forma sublime o que o 25 de Abril representou para todos nós. Termino lembrando Bento de Jesus Caraça. As ilusões nunca são perdidas. Elas são o que há de melhor na vida dos homens e dos povos. Viva o 25 de Abril, viva Portugal! Muito obrigada. Agora usarei eu da palavra, na qualidade de Presidente da Assembleia de Freguesia. Boa noite outra vez. Já me dirigi a todos os convidados presentes e, portanto, agora queria, em primeiro lugar, agradecer à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almada pela cedência da sala, por receber mais uma vez aqui e acolher a nossa sessão solene comemorativa da Revolução de Abril, e agradecer também aos trabalhadores da Junta de Freguesia e ao seu executivo, pessoas sem as quais esta sessão hoje não seria possível. Dizer que hoje marcamos mais uma vez uma das mais importantes conquistas do povo português. A Revolução de Abril, uma inesquecível afirmação de soberania, de independência nacional, de desejo de futuro, desejo de liberdade e de humanismo. Mantemos a memória do que se conquistou, mas há que não deixar esquecer o que foi a resistência. Lembrar a resistência passada ajuda-nos a erguer a resistência no presente e no futuro. Falo da resistência contra o fascismo, que apesar de todo o caminho percorrido, é uma luta real, presente e necessária. Na atual situação internacional, em que, a par de importantes expressões de resistência e de luta, avançam forças de extrema-direita. Hoje, as táticas são diferentes, enquadradas em novas dinâmicas culturais, societais. Em Portugal, o 25 de Abril deixou profundas raízes na nossa sociedade. Não é o acaso que, perante expressões fascistas, há logo uma reação generalizada de repúdio e não existe uma extrema-direita organizada e com expressão em Portugal. Mas mesmo assim, ensaiam-se presenças e manifestações de extrema-direita, testam-se narrativas e testa-se o seu nível de aceitação. Vai-se reescrevendo a história, paulatinamente, nos manuais escolares, encurtando programas curriculares, disseminam-se termos inócuos, como Estado Novo, que de inócuo não tem nada e são opções que visam única e exclusivamente branquear o fascismo. Ora, relembrar a Revolução de Abril, comemorá-la hoje aqui, comemorá-la dia 24 e dia 25 nas ruas, não é só relembrar o passado. É também viver o momento presente e preparar o futuro. Exercitar uma capacidade de construir o futuro. Volta e meia, assiste-se a ataques a liberdades e direitos fundamentais, como o despedimento de trabalhadores que exercem os seus direitos de parentalidade, impedimento da greve, o medo da greve,
Ou aceita-se como normal que pais e mães se vejam impossibilitados de conjugar a vida familiar e a vida profissional? Não podemos aceitar que direitos fundamentais, como o direito ao trabalho, à habitação, à educação e à saúde, sejam violados e que essas violações reiteradas sejam normalizadas. É tarefa de cada um de nós hoje aqui presentes que não deixemos normalizar estas situações. É necessário continuar e aprofundar o 25 de Abril, é necessário lembrar Abril, é necessário viver Abril, é necessário continuar a cumprir Abril. E certos de que somos muitos e seremos sempre muitos mil para continuar Abril. Que viva Abril sempre e fascismo nunca mais. Muito obrigada. Então, chamo o nosso convidado a intervir, o Sr. Cabo José Boto. Por favor. Muito obrigada. Boa noite. Amigos e amigas e camaradas. Tá bom, tá bom. Passou bem? Certo? Ok. Tá bom. Mais uma vez, boa noite. É o melhor. Passo primeiramente a agradecer ao Sr. Presidente da União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, como ao Presidente da Assembleia Municipal, pelo convite endereçado à direção da Associação Conquistas da Revolução, que muito nos congratula por passarmos em conjunto este 45º aniversário da Revolução dos Cravos. Muito obrigado. Na sequência da minha autobiografia, que foi aqui falada, só quero dizer aqui algumas palavras antes de passar depois ao discurso final. Boa noite, amigos e camaradas. Na sequência da minha biografia, gostava de salientar algumas palavras sobre os acontecimentos do 25 de novembro de 75 e as suas repercussões. Se é verdade que os capitães de Abril estavam, no essencial, unidos no 25 de Abril de 74, na base de reivindicações de classe e contra a guerra colonial. Com o desenvolvimento do processo revolucionário, foram-se cavando divisões entre estes e, no verão de 75, deu-se uma ruptura com significativas repercussões. Mesmo ao nível do Conselho de Revolução, sofrendo estas alterações na sua correlação de forças. É precisamente nessa que surge o Grupo dos 9, que desenvolve imensas atividades contra o 25 de Abril, centrando a sua ação no descrédito do Primeiro-Ministro Vasconcelos e do seu governo. O epílogo desta luta tem o seu momento álcool no pronunciamento de Tancos, no início de setembro. Foi aí que a Assembleia dos 3 ramos do MFA é dissolvida e que os 9 colocam em causa definitivamente a figura de Vasconcelos. Tenho a salientar que esta proposta foi aprovada porque entraram oficiais da Marinha, do Exército e da Força Aérea nessa Assembleia, onde nem sequer foram eleitos pela mesma para fazer parte dela, e daí adquirirem a maioria para poderem votar esta mesma proposta. A partir do verão de 75, os acontecimentos desenvolveram-se com muita rapidez e tudo se precipitou. No Exército e na Força Aérea, a confusão e falta de direção política e militar era constante, enquanto na Armada havia uma direção política, militar, fiel aos valores de Abril. O 25 de novembro foi um golpe militar reacionário, inserido no processo contra-revolucionário. A sua preparação, como dizia anteriormente, começou muito antes das insubordinações e sublevações militares do verão quente de outubro e novembro de 1975.
Daí que os vencedores, entre aspas, do 25 de novembro, e aqui refiro essencialmente à Marinha, não perderam tempo. Rapidamente perseguiram, expulsaram, interrogaram, prenderam oficiais, sargentos e praças, pelo simples facto de defenderem os valores de Abril. Praças da Armada foram saneadas 350 praças. E foi o único ramo onde é que isto aconteceu. Quem ler o texto, o comunicado dos coronéis, que foi publicado no jornal O Século, na altura, vê lá precisamente o plano que eles pretendiam fazer em relação à Marinha. Agora vou passar assim a ler o texto da Conquista da Revolução. E estamos a comemorar 45 anos do 25 de abril de 74. Aquele que foi o dia mais luminoso da história de Portugal. Fazemos com redobrar energia e convicção hoje, quando ao renascer da esperança, o avastamento da área do poder da direita mais retrógrada proporcionou. Se deparam novas, velhas ameaças aos nossos direitos conquistados em abril. Ameaças com origem interna e externa, que sempre se apresentam escondendo o seu carácter fascista, racista e xenófobo, por detrás de uma qualquer verniz democrático de confederação. Sabemos o que conquistamos em abril e o que ainda mais queríamos ter conquistado. Sabemos o que perdemos com as políticas de direita com que nos flagelaram ao longo de 40 anos e não desistimos de o reconquistar. Queremos o Portugal de abril, que ainda somos, liberto do espectro da fome que nos revisou, do trabalho precário ou da falta dele, da degradação dos serviços de saúde, das famílias sem casa, com tantas casas sem famílias. Queremos educação e cultura para todos. Queremos paz. Em suma, queremos que abril se cumpra. Daí a alegria que sentimos em estar aqui convosco, a relembrar e reviver imagens gloriosas desse dia. O dia da vitória sobre o fascismo. O dia da libertação dos presos políticos, do fim da opressão, da extinção da PIDE e de toda a máquina repressiva e assassina do regime. O dia da liberdade. Foi o tempo em que o povo saiu para a rua, apoiando e vitoriando os seus soldados. Foi o tempo dos cravos vermelhos nas pontas das espingardas, caladas e envaidecidas. Por isso mesmo, foi o tempo em que as pessoas se abraçavam na rua sem nunca se terem conhecido. Foi o tempo do despertar, de tomar consciência dos direitos e partir à sua conquista. Foi assim a Revolução. Em pouco mais de 500 dias, mudou radicalmente a sociedade portuguesa, tornando-se mais justa, mais solidária, mais fraterna. Foi um período sem paralelo na história de Portugal. Período que a pujança e criatividade do movimento popular marcaram decididamente o compasso dos acontecimentos. O primeiro 1º de maio em liberdade foi uma primeira e demolidora manifestação de legitimidade genuinamente democrática da nossa Revolução. As jornadas de apoio à reforma agrária, essa que foi a mais bela conquista de abril, ficarão para sempre como dos tempos mais vivos e solidários da nossa vida coletiva. O controle operário, a resposta organizada dos trabalhadores à sabotagem económica do grande patronato, a nacionalização dos setores básicos da economia postas ao serviço da nação, a Constituição da República Portuguesa de 1976, também ela uma conquista da Revolução de Abril, que ainda hoje, apesar de golpeada fortemente em 7 revisões constitucionais, nos orgulhamos de dizer que é das mais progressistas da Europa. Que belo foi o nosso sonho. É por ele que continuamos a lutar, é por ele que exigimos um novo rumo para o nosso país. É preciso, é urgente, romper definitivamente com a subserviência aos interesses das grandes potências europeias e lutar por uma União Europeia de nações livres, soberanas e iguais. Apostar fortemente nas capacidades nacionais,
promovendo o desenvolvimento das forças produtivas, numa ótica de aumento progressivo da cobertura das necessidades nacionais, como garantia da nossa independência. Reverter para o Estado as alavancas fundamentais da economia nacional, assumindo o efetivo controle da mesma e travando a sangria para o estrangeiro das mais-valias geradas nas respectivas empresas. Respeitar o imperativo constitucional de garantir um Serviço Nacional de Saúde para todos, educação para todos, cultura para todos, trabalho com direitos para todos e tudo mais que inculpa o concretizar das promessas de Abril. Eu vou terminar com uma frase do general Vasconcelos. Referência, primeiro, da nossa Associação Conquista e Revolução. O futuro com que sonhei não é cada vez mais saudade. É, sim, cada vez mais necessidade imperiosa. Assim o povo compreenda. Viva o 25 de Abril de 1974. Abril vencerá. Viva Portugal! Demos por terminado o período de intervenções. Ricardo? Temos aqui uma pequena oferta para o nosso convidado, mas enquanto chega e não chega, sim. Muito obrigada pela sua presença. Dizer-vos que vamos agora ter o nosso momento cultural. Vamos ter o nosso momento cultural, mas deixar-vos já a nota e o convite para um moscatel de honra, sim, que depois do momento cultural vai ser, não vai ser aqui, pois não, Hilda? É lá em cima. Então, eu chamava a Associação Grupo Coral Etnográfico Amigos do Alentejo do Feijó para nos presentearem. Boa noite. Os amigos do Alentejo do Feijó agradecem o convite que nos foi endereçado pela União de Freguesia da Almada, Cova da Piedade, Pargal e Cacilhas, para estarmos aqui presentes convosco a comemorar o 45º aniversário do 25 de Abril. É, na realidade, com muito prazer e com muita gratidão que recebemos o vosso convite e muito gratos também estamos por participar aqui nesta comemoração do 25 de Abril, como os senhores intervenientes tiveram a oportunidade de nos explicar o que foi a história do 25 de Abril. Então, nós vamos cantar umas modas, como a gente diz no Alentejo, não é caso fazer modas, vamos cantar umas modas.
O canto alentejano, para quem está menos familiarizado, pelo menos tal como ele foi eleito Património Imaterial da Humanidade pela Unesco, é um canto a vozes, sem qualquer recurso a instrumento musical, com 2 solos. O primeiro solo é o ponto, começa a cantar, enfim, num tom mais grave, e do segundo solo, que nós chamamos o alto, normalmente uma terceira acima. Seguidamente, então, todo o coro canta o resto da moda. Nós vamos começar com uma moda que tem por título, aqui por a minha capa, O Mal Me Quer Criado no Campo, e vai fazer com o Manuel Rodrigues e alto Francisco Seixas. Esperemos que gostem. Mais uma vez, muito obrigado e que, enfim, seja uma noite agradável. Muito obrigado. Não pensando em mais ninguém, nenhuma folha sequer disse que me queria bem. Mal me quer criado no campo, delírio da mocidade, pelas tuas brancas folhas, mal me quer, diga a verdade. Mal me quer, diz-me a verdade, e guarda-me o meu segredo, pelas tuas brancas folhas, mal me quer, não tenhas medo. Disse que me queria bem, nenhuma folha sequer. Não pensava em mais ninguém. Desfolhei o mal me quer. Mal me quer criado no campo, delírio da mocidade, pelas tuas brancas folhas, mal me quer, diga a verdade. Mal me quer, diz-me a verdade, e guarda-me o meu segredo, pelas tuas brancas folhas, mal me quer, não tenhas medo. Diz do mal me quer, não tenhas medo, diz dos escravos, não tenham medo. A moda seguinte tem por título Almada Jovem Cidade. É uma moda que já antiga, cantada pelo nosso grupo, e no fundo também uma dedicatória a esta cidade que nos acolhe todos, que é os de cá, para cá, que é para a maior parte de nós que migramos do Alentejo.
Almada Jovem Cidade, Manuel Rodrigues do Ponto e José Ramos Lopes. Nosso conselho é Almada e as suas freguesias estão todos de mãos dadas com a sua autarquia. Almada Jovem Cidade, tens por alto Alentejo os teus velhos cacilheiros e a ponte sobre o Tejo. O Cristo Rei fica ao lado, mas a paz, a piedade, o laranja e o feijó, olha para nossa cidade. Situada ao sul do Tejo, à beira do oceano, cidade que eu tanto quero, todos os dias do ano. Almada Jovem Cidade, tens por alto Alentejo os teus velhos cacilheiros e a ponte sobre o Tejo. O Cristo Rei fica ao lado, mas a paz, a piedade, o laranja e o feijó, olha para nossa cidade. Agora a minha garrafinha d'água. Não. A próxima moda tem por título Uma Flor que Abriu em Maio. Umas abrem em maio, outras abrem em abril. Isto é a pessoa que fala e que está a ter isso mais de maio. Aqui a adrenalina não perdoa. Olha aí, olha aí. Agora estamos. Então, Uma Flor que Abriu em Maio, Manuel Rodrigues ao Francisco Sargento. Estavas a falar da aguinha, mas agora está assim. É assim meio puxado. Puxadinho. As flores que há no campo, qual é a mais estimada? É a flor do rosmaninho que
Se não fosse Mariana, é o título da próxima moda. Nós gostaríamos de dedicar, quer a Marianas, que possivelmente estejam presentes, Marianas e não Marianas, isto é, a todas as senhoras presentes na sala, porque também a elas muito se deve o 25 de Abril. Se não fosses Mariana, vai fazer ponto dos Serranos e agora alto, eu próprio, Francisco. Yeah.
Obrigado pelos vossos aplausos e obrigado pelo vosso silêncio. Na verdade, este canto, sem o vosso silêncio, compromete-nos positivamente. É muito intrínseco isto, sentir, não é? Nós próprios que aqui estamos sentir que o vosso silêncio ajuda muito aos cantadores e à transmissão das emoções. Porque este canto, a voz, é basicamente e fundamentalmente transmissão de emoções. Cada um de nós pode vivê-las à sua maneira. A próxima moda tem por título É na Cidade da Almada. É da autoria de um camarada nosso que não está aqui hoje presente, mas no fundo É na Cidade da Almada conta um pouco o que é a história da cidade da Almada com mais de 50 mil alentejanos ou descendentes. Esta imigração que aqui se deslocou e aqui constituiu, organizou a sua vida. Aliás, a cidade da Almada tem mais alentejanos que Beja, capital do distrito do Baixo Alentejo. Isto é, de facto, constatado. É na cidade da Almada. Bom, o Manuel Rodrigues, eu vou continuar, se não se importar. Pode ser.
Agradecendo mais uma vez pelo convite que nos foi endereçado pela União de Freguesia da Almada, Cova da Piedade, Pargal e Cacilha, à vossa presença, ao vosso silêncio e aos vossos carinhosos aplausos. A moda que vamos cantar agora, para terminar, é uma história que começou em 1964, portanto 10 anos antes do 25 de abril de 74. Começou em Grândola, o resto não vale a pena dizer, já todos sabemos. Vai fazer ponto o Manuel Rodrigues e Alves Bosnia. Se quiserem cantar.
Obrigado.